tema que o Marcos anunciou, que é sobre a secularização, especialmente nas teses do Werner Jäger e do Karl Leuft. Então, eu vou passar sem muitas delongas para o texto, e como resumo dele aqui, eu acho que é o que também consta nesse livro de resumos aqui, no caderno de resumo do evento, acho que já dá para vocês terem uma ideia do que eu pretendo abordar. Eu vou abordar especialmente duas obras, né? Uma do Karl Leuft e uma outra do Werner Jäger, sobre esse tema da secularização. Então eu passo para a leitura do resumo e depois para a exposição do trabalho propriamente. Então, primeiro o resumo, né? O tema da secularização é no Ocidente oriundo da própria reflexão judaico-cristã e da sua conceituação acerca da história. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo, a partir das reflexões de Karl Leuft no sentido da história, que é uma obra de 1949, e da obra de Werner Jäger, Cristianismo Primitivo e Paideia Grega, apontar como tal temática, desenvolvida por esses dois pensadores germânicos, ainda possui relevância e desdobramentos para o pensamento contemporâneo, notadamente nos campos da filosofia da história e da filosofia da religião. Então eu passo para o primeiro momento do meu texto, que é uma introdução um pouco acerca do debate moderno da secularização. O tema da secularização, tal como conhecemos, ganhou forte destaque depois do século XVIII. Cassirer, na sua inestimável obra Filosofia do Iluminismo, já nos alerta para um dado extremamente instigante, a saber, a importância da discussão acerca da religião no contexto do século XVIII, mesmo quando alguns, de forma ingênua, achavam que ela já havia sido superada. E aqui eu cito um trecho do texto do Cassirer. Entretanto, seria uma atitude irrefletida e equivocada considerarmos o século das luzes baseando-nos apenas nas declarações dos seus protagonistas e porta-vozes, uma época profundamente irreligiosa e hostil a toda a crença. Essa prevenção nos faria correr o risco de ignorar o que ela realizou de positivamente mais elevado. Fim da citação. Tal acentuação, mesmo que com algumas distinções a depender do contexto, isto é, francês, alemão, inglês, né, é extremamente curiosa. Segundo avaliamos, tanto as teses de Jäger acerca de um dado casamento entre o pensamento hebraico e a razão grega na divulgação do nascente cristianismo, como as teses de Karl Leuft acerca da mesma secularização, com mais ênfase em aspectos da filosofia da história, são produtos de uma concepção da tradição judaico-cristã, e nesse sentido possuem forte ligação com as teses desenvolvidas por Cassirer, notadamente naquilo que aborda de modo mais direto a relação entre filosofia da história e teologia. Cassirer destaca dois aspectos fundamentais no debate sobre religião e filosofia a partir do século XVIII, a saber, o problema do pecado original e a luta contra a superstição. Segundo o pensador, um problema clássico de tal pensamento do século é ainda se preocupar, por exemplo, com o problema das teodiceias. Talvez o exemplo mais clássico e acabado nesse sentido seria a própria obra de Leibniz, denominada não fortuitamente Ensaios de Teodiceia. Ali o pensador tenta construir, na sua obra de maturidade, um trabalho denso e de muito rigor argumentativo, com inúmeras explicações sobre a bondade de Deus, a liberdade do homem e a origem do mal. Avaliamos que no pensamento contemporâneo há um grande problema para uma aproximação mais efetiva do clássico tema do pecado original e de suas implicações para a filosofia que o sucede. Ao citá-lo, ao menos em algumas ocasiões, parece que temos quase que pedir desculpas. O tema nos dias atuais é muito localizado no âmbito de uma posição religiosa privada e confessional, e assim sendo, só parece fazer sentido para os que comungam da mesma fé. Contudo, não era assim que ele se encontrava no século XVIII. Com efeito, a ideia de pecado original, que preocupava os pensadores da época, era um problema de epistemologia, ou seja, alterava o modo como podemos conhecer e conceber as coisas. Assim, quando hoje buscamos recuperar tal discussão, não o fazemos com as cores e nem com os propósitos de uma teologia confessional,
mas por um viés interpretativo da filosofia da história ou da filosofia da religião. O fato teológico do pecado original, ainda que não o levemos em conta do ponto de vista pessoal, comporta implicações para o pensamento filosófico. Cassirra, inclusive, avalia que a ênfase dos protestantes na questão os afastou de uma posição clássica da Renascença, a saber, a busca por maior autonomia do homem. Já o catolicismo da época, mesmo que não o tenha negado, visto que ele é uma herança de todo o cristianismo, ao diminuir a sua luz, né, sobre o tema do pecado original, aproximou-se dos temas clássicos de um humanismo renascentista, né? Em outras palavras, trata-se de um tema importante, inclusive para compreendermos boa parte da crítica de Kierkegaard, já no século XIX, ao modo hegeliano de conciliar filosofia e teologia. Em Hegel e em alguns dos seus discípulos, a ênfase na conciliação entre fé e razão é uma clara opção por um modelo onde o homem pode alcançar a verdade por seus esforços. Isto é, temos aqui claramente um modelo socrático do conhece-te a ti mesmo. Por isso, não fortuitamente, um dos mais ilustres discípulos de Hegel, Ludwig Feuerbach, confessa no prefácio à primeira edição da Essência do Cristianismo ser esse o grande objetivo da sua obra. E aqui eu cito literalmente o texto do Feuerbach. Conhece-te a ti mesmo, né? O Gnote Salton, conhece-te a ti mesmo socrático, é o verdadeiro epigrama e o tema desse livro, diz Feuerbach, né? Nessa citação da Essência do Cristianismo. Fim da citação. Logo, sem que levemos em conta o tema do pecado original, não se pode estudar com rigor a filosofia do século XVIII e do século XIX. Notemos ainda que a secularização, perda de importância ou até mesmo a destruição de alguns conteúdos, que será importante para compreendermos o panorama filosófico do século posterior. Já a luta contra a superstição é um outro tema central das reflexões da filosofia do século XVIII. Cassirra afirma que tal século, ao contrário de estar em guerra contra a religião, está, nesse caso, em guerra contra o cristianismo, né? Ou contra o cristianismo, encontra-se, na verdade, em guerra contra a superstição. Ora, tal combate, se pensarmos com um pouco mais de rigor, já aparece, por exemplo, em Spinoza, no Tratado Teológico Político. Ali, com muita contundência, já nas primeiras linhas do prefácio, notamos o tom da crítica de Spinoza. E aqui eu cito esse texto do Spinoza no Tratado Teológico Político. Se os homens pudessem, em todas as circunstâncias, decidir pelo seguro, ou se a fortuna se lhes mostrasse sempre favorável, jamais seriam vítimas da superstição. Fim da citação. A superstição, no entender de Spinoza, é, portanto, responsável pela manutenção de tiranos e por ideias equivocadas sobre a religião, constituindo-se numa espécie de heresia, na medida em que advogava o lugar de Deus e coloca o acento não numa explicação racional da doutrina, mas em momentos mágicos e em um tipo de mistério que vai além daquilo que prevê o próprio mistério da tradição judaico-cristã. Assim, curiosamente, a luta contra a superstição pode não ser obra apenas dos críticos da religião, mas também dos religiosos. Nesse caso, cristãos ou judeus que buscam uma maior autenticidade da sua própria experiência de fé. Por isso, no entender de Cassirra, Spinoza e sua crítica da tradição bíblica serão fundamentais não apenas para o século XVII, onde ele viveu, ou para os séculos posteriores, a saber, o XVIII e o XIX, né? Mas para a posteridade. Aliás, como bem aponta Carl Levitt, Spinoza foi um dos últimos metafísicos medievais e um dos primeiros pensadores da modernidade. Assim, tal como já pensavam Nietzsche e Feuerbach. Spinoza seria, então, um autor iluminista antes do iluminismo propriamente dito. Por isso é que Nietzsche, numa carta enviada ao seu amigo Overbeck, refere-se a Spinoza como seu antecipador. Assim, a crítica radical de Spinoza, que modelou toda a crítica da religião feita também em contexto germânico, já pode ser percebida aqui claramente, tal como aponta Carl Levitt. E aqui eu cito um trecho do Carl Levitt.
Spinoza tinha abandonado o hebraísmo, sem passar ao cristianismo, e tinha subordinado ambas as tradições a uma crítica radical. Fim da citação. Aliás, será exatamente o foco do seu método interpretativo exposto e defendido no Tratado Teológico Político. Por isso, Spinoza vai além de qualquer relação com Deus pessoal e avança para o que posteriormente se convencionou chamar como a tese de o Deus dos filósofos. Desse modo, e aqui eu cito novamente Carl Levitt, Spinoza representa o primeiro iluminista moderno, que funda a liberdade de filosofar através da crítica da religião. Fim da citação. O tipo de crítica à superstição produzida por Spinoza encontra um importante seguidor da sua proposta. Refiro-me aqui a Lessing, um autor gigantesco que, no século seguinte, produzirá uma obra extremamente instigante que segue, nos seus textos mais especulativos, teológicos ou filosóficos, e também segue essa tendência nas suas obras literárias ou de teatro. Lessing é, no entender de Cassirer, um dos grandes nomes do iluminismo alemão, responsável pela própria recuperação do nome de Spinoza no contexto germânico. Lessing dialogou com muitos dos iluministas franceses do período. Contudo, ao mesmo tempo, o pensador representa claramente o lado alemão da compreensão acerca do iluminismo, que, por sua vez, difere profundamente do iluminismo francês, tal como já apontavam Heine na sua História da Religião e da Filosofia na Alemanha. Ali, ao explicar para um público francês como a religião e a filosofia na Alemanha depende do advento da Reforma Protestante e como a crítica da religião germânica é, tal como apontará Marx anos depois, na Crítica da Filosofia do Direito, o pressuposto de toda a crítica. Heine mostrará, ao mesmo tempo, a grandeza e a peculiaridade do esclarecimento alemão e a sua distinção para com o projeto francês das luzes. Assim, penso que a tese da secularização, exposta por Carl Levitt no sentido da história, é, no fundo, a tradicional explicação e explicitação também do conceito teológico de providência, mas agora com uma roupagem hegeliana da tese do progresso do século XIX e sua crítica, tal como podemos observar, né? E com isso eu passo para o movimento seguinte, que é uma análise do texto do Carl Levitt, de algumas partes do sentido da história e alguma coisa do de Hegel a Nietzsche. Alguns anos após a sua clássica obra de Hegel a Nietzsche, escrita em 1841, traduzida há pouco em português, acho que 2014, Levitt escreve uma importante obra que ainda hoje é sobejamente utilizada em todas as discussões que fazemos sobre filosofia da história. Esta obra, chamada O Sentido da História, de 1949. As duas obras foram produzidas em um momento de exílio. A primeira no Japão, né, de Hegel a Nietzsche, e a segunda nos Estados Unidos. Né? Segundo Franceschelli, né, que é um estudioso italiano da obra de Carl Levitt, há um ponto de inflexão extremamente interessante entre esse de Hegel a Nietzsche e O Sentido da História. E eu cito um texto do Franceschelli, esse pensador italiano. Diz ele: depois da aliança entre o Japão e a Alemanha, e 6 meses antes do ataque japonês à base americana de Pearl Harbor, Levitt teria podido transferir-se da Universidade Japonesa de Sendai para o mais seguro Estados Unidos, iniciando assim, graças ao interesse de Paul Tillich e Reinhold Niebuhr, seus anos de ensinamento junto ao Hartford Theological Seminário. É precisamente durante esse período que ele enfatiza a própria ideia face ao problema já delineado em De Hegel a Nietzsche, do sentido da história universal e do seu efetivo valor em relação à realidade do mundo. Por fim, O Sentido da História, de 1949, coroa esse decênio de pesquisa sucessiva já iniciado em De Hegel a Nietzsche. Fim da citação. Por isso, logo no início do Sentido da História, nos deparamos com a seguinte afirmação, e eu cito Carl Levitt. Considerada nessa acepção, a filosofia da história está, no entanto, na total dependência da teologia da história, em particular do conceito teológico da história, como uma história de realização e salvação. Fim da citação. Em outras palavras, estamos aqui, uma vez mais, diante de um tema clássico dos pós-hegelianos, isto é, a secularização
como fruto do pensamento teológico judaico-cristão. E Levitt, inclusive, afirma isso de maneira peremptória, vai afirmar de maneira peremptória essa tese. Na sua autobiografia, denominada Minha Vida na Alemanha antes e depois de 1933, né, um testemunho, Karl Levitt também nos fornece uma noção das suas motivações e objetivos. E eu cito um trecho da autobiografia. O projeto de tratar as várias concepções de filosofia da história, de Vico até Hegel e Marx, reconduzindo-as à sua matriz fundamental nos precedentes teológicos da história, a ideia dominante do progresso até um fim futuro, no qual o passado serve de preparação, podia ser retraçada no arquétipo do progresso de um Velho a um Novo Testamento, e nos esquemas do teológico dos Preparatio Evangelii, e no Procursus até um fim escatológico. Fim de citação. Assim, o curso preparado sobre filosofia da história para jovens estudantes de teologia americanos possui, na verdade, uma abrangência incrível e, além disso, espelha o trabalho acadêmico de um pesquisador já bastante experiente. Contudo, ainda mais instigante do que esse dado pessoal é outra afirmação do autor na mesma introdução do sentido da história, né? E eu cito, opondo-se a essa corrente de que o pensamento histórico propriamente dito começa apenas na época moderna, com o século XVIII, o esboço que segue procura demonstrar que a filosofia da história se inicia com a fé hebraica e cristã, numa realização, e termina com a secularização do seu esquema escatológico. Fim da citação. De igual modo, também avalia Donadio, um outro comentador italiano da obra do Levitt, que tem a seguinte sentença que eu cito aqui. As páginas do Sentido da História, publicada em 1949, mas escritas entre 45 e 47, desconstroem, por via genealógica, um dos mitos fundadores da modernidade. Fim da citação. Entretanto, Levitt é ele próprio um pós-hegeliano ambivalente. Sua tentativa de compreender um sentido da história, iluminado tanto pela herança judaico-cristã como pela filosofia grega, não chega a um progresso tranquilo e inevitável, mas antes afirma, e eu cito, o sentido da história enquanto sentido do sofrimento por ação histórica. Fim da citação. Ou seja, no seu entender, no mundo ocidental, são igualmente importantes duas figuras. A primeira delas, o mito de Prometeu, a segunda, a fé em Cristo. O primeiro modelo representa o rebelde, aquele que tenta dominar o fogo. O segundo representa a figura do servo. Ambos possuem um elo comum que os distingue da filosofia moderna. Não acreditam que a história será uma evolução nos moldes do progresso, e nem acreditam na eliminação do problema do mal e do sofrimento. Contudo, ao negar o progresso ao modo hegeliano, Levitt também reafirma um dado hegelianismo, quando pensa que, e aí eu cito, né, também a história só tem sentido se se indicar um objetivo transcendente que ultrapassa os fatos. Né? Fim da citação. Assim, ao delinear tais teses no seu livro de filosofia da história, né, esse é o sentido da história, Levitt parece também conciliar a herança judaico-cristã e as teses gregas e hegelianas, sendo tudo isso iluminado por uma visão teológica do escatom, né, como conceito. Levitt não deixa de ser, portanto, profético, e eu cito essa citação que eu acho paradigmática da obra do Levitt. Não somos nem antigos, nem antigos cristãos, mas modernos, ou seja, uma mistura mais ou menos inconsciente de ambas as tradições. Fim da citação. Assim, visto que a filosofia da história não é um tema que começa para Levitt na modernidade, resta investigá-lo agora nas suas origens gregas e cristãs, mais antigas, tal como propôs Werner Jäger. E aqui eu passo para o outro movimento do texto. Né? Jäger é um célebre helenista, né, conhecido de muitos de nós pela obra Paideia, publicou, mas não só por isso, né, mas talvez a mais popular, digamos assim, publicou no ano de 1961
mesmo ano da sua morte, uma outra obra muito importante. Chama-se Cristianismo Primitivo e Paideia Grega. Tal obra é dividida em 7 partes e é, na verdade, uma coletânea das conferências dadas pelo autor na Universidade de Harvard no ano anterior, 1960. Devido à sua idade já avançada e ao trabalho que teria para fazer uma avaliação minuciosa do conceito de paideia nessa herança entre helenismo e cristianismo, Jäger justifica que o seu trabalho apresentado é apenas um início, que certamente demandaria maior investigação, uma investigação de maior fôlego. E aqui eu literalmente cito o que o Jäger fala sobre isso na sua obra Paideia Grega, né? Desculpe, Cristianismo Primitivo e Paideia Grega. Eu cito Jäger. Quando escrevi a obra Paideia, a minha ideia, desde o início, foi de escrever um outro livro que de modo especial, se referisse à questão do acolhimento que a paideia grega teve no mundo cristão primitivo. Todavia, e embora grande parte do meu trabalho tenha, nessa altura, incidido no campo da literatura antiga cristã, foi precisamente a amplitude dessa atividade que sempre impediu a concretização de tal projeto. Escrever um livro exaustivo sobre a continuidade e a transformação histórica da tradição da paideia grega nos séculos cristãos do final da Antiguidade. A minha idade avançada apenas me permite apresentar este pequeno livro como um contributo para esta nova abordagem. Né? Fim da citação do Jäger. Logo na apresentação da sua primeira conferência, Jäger aponta que o seu objetivo não é tratar do conflitante aspecto entre religião e cultura, uma vez que tal assunto espinhoso demandaria um esforço profundo, e, segundo ele, isso foi melhor tratado nos círculos protestantes do século XX, notadamente nas obras de Karl Barth e Emil Brunner. Tal debate perpassa todo o século XIX, e certamente pode ser observado tanto nos escritos de Hegel, como nos dos seus seguidores e dos seus opositores. Não nos parece despropositado que ele também é alvo de preocupação, por exemplo, de Schleiermacher, que escrevia discursos acerca da religião para os seus cultos menosprezadores, e nem que a forte crítica à cultura expressa por Barth e Brunner sejam rememorações e releituras tanto de uma tradição que poderíamos chamar de kierkegaardiana, como de uma tradição protestante, que vai de Martinho Lutero a Calvino. Né? Desse modo, Jäger deixa claro o foco da sua abordagem, ou seja, o foco histórico. Eu cito Jäger outra vez. Por outras palavras, não pretendo debater a questão da religião e da cultura em abstracto, mas falarei do cristianismo e da sua relação com a cultura grega de maneira bastante concreta. E a minha abordagem do fenômeno será uma abordagem histórica, como convém ao estudioso clássico. Fim da citação. Com efeito, seu objetivo é descrever a cultura grega existente quando o cristianismo aparece e como ocorre o encontro entre esses dois mundos, notadamente depois da segunda metade do século XVIII. O pensamento grego desse período exerceu forte atração nos estudos teológicos. Todo o século XIX, especialmente o germânico, parece de alguma maneira testemunhar isso, né? E os nomes já citados, como de Adolf von Harnack, Schleiermacher, Davi Strauss, são provas de tal tese. Essa tradição chega até o século XX, e nela podemos nos encontrar também com o já citado Rudolf Bultmann, de quem, aliás, Karl Löwith foi colega em Marburgo, né? E narra com certa emoção uma passagem que antecede a sua ida à Itália, né? Ao seu primeiro exílio na Itália. E eu cito o texto do Karl Löwith nas Memórias, onde ele se refere ao teólogo Bultmann. O teólogo Bultmann, na noite anterior à minha partida, nos convidou, junto com os meus colegas mais próximos, Gadamer, Krieger e Frank, para uma festa de despedida. Um expoente da cristandade protestante era significativamente o único a hospedar um hebreu expulso, que, nas suas lições, tinha falado aos estudantes de teologia do declínio do cristianismo. Fim da citação. Alguns pontos da influência do pensamento grego no cristianismo primitivo são claramente perceptíveis. O Novo Testamento é escrito em grego, o que prova haver uma comunidade de cristãos helenizados. As discussões, os nomes e mesmo as analogias obedeciam ao modo grego de pensar e à sua racionalidade.
Nesse sentido, tal como Jäger nos alerta, podemos perceber que os primeiros missionários do cristianismo podiam, né, ser vistos, de uma certa maneira, até mesmo como certos filósofos, pela simpatia que pareciam nutrir por uma dada racionalidade, né, e pela distância que tomavam de algumas coisas da mitologia. Logo, segundo Jäger, o apóstolo Paulo tinha uma clara intenção de continuar, no âmbito do cristianismo, aquilo que ele denominou como a paideia grega. E aqui eu cito Jäger, fazendo uma referência a isso. Diz lá o Jäger: o deus dos filósofos também era diferente dos deuses do Olimpo pagão tradicional. E os sistemas filosóficos da época helenística era, para os seus seguidores, uma espécie de abrigo espiritual. Os missionários cristãos seguiram as pegadas deles, e, a crer nos relatos que se encontram nos Atos dos Apóstolos, iam, por vezes, buscar os seus argumentos aos seus predecessores, em especial quando se dirigiam a um público grego culto. Fim da citação. Não se tratava apenas de estratégia para comunicar, mas do uso da capacidade argumentativa da filosofia grega clássica para a construção das doutrinas centrais do cristianismo. A Epístola aos Coríntios, de autoria de Clemente, é um exemplo claro de tal atitude. Nela, Clemente, que vivia no século I, faz um uso clássico da retórica, né, e começa a compreender o cristianismo como uma espécie de nova paideia. Já no século II, era de ouro das apologias no cristianismo, que em geral correspondiam às apologias pagãs, nós notamos o grande conhecimento dos primeiros padres da igreja, e eu cito novamente o Jäger. Os apologistas do século II eram homens de notáveis conhecimentos intelectuais, mas o cristianismo precisava agora do serviço dos intelectos e personalidades mais desenvolvidos que se podiam encontrar no ambiente cultural de Alexandria, capital do mundo helenístico. Essa troca viria a ser mantida a uma escala mais ampla daí em diante, mas num nível superior, como é patente nos exemplos mais famosos dessa grande controvérsia entre eruditos gregos e cristãos no século II. E aí ele cita aqui o Contra Celso, do Orígenes, e a grande obra do neoplatônico Porfírio contra os cristãos. Né? Fim da citação. A apologia do cristianismo também pode ser compreendida nesse contexto como uma defesa em meio às perseguições e uma tentativa do uso do argumento racional, não somente para conseguir novos adeptos, como também para provar que o cristianismo não ameaça nem o império e nem os bons costumes vigentes. Jäger avalia que é dentro dessa lógica que podemos compreender, por exemplo, o trabalho de Justino, que vê o cristianismo como uma espécie de absolutização daquilo que a filosofia grega prenuncia. E dentro desse mesmo espectro, podemos compreender nas apologias pagãs, as apologias pagãs contra o cristianismo, notadamente as de Galeno, Marco Aurélio e Celso. É instigante observar que nelas o critério da fé é questionado. Para o raciocínio pagão, a fé seria um artifício, que só pode ser usado na ausência de uma epistemologia mais séria, como ocorreria, na interpretação deles, no caso do cristianismo. Será somente com Tertuliano que se poderá falar de um debate, tal como conhecemos entre fé e razão, que se torna célebre por construir uma argumentação acerca da fé em virtude do absurdo. Entretanto, Jäger nos alerta que, ao contrário do que possa parecer, né, e aí eu cito Jäger, nos seus argumentos contra os deuses e superstições pagãs, Tertuliano apoia-se inteiramente nos seus predecessores greco-romanos, que, por sua vez, tinham ido buscar os seus argumentos aos filósofos gregos, mas não partilha a opinião deles de que o próprio cristianismo é uma filosofia. Fim de citação. Jäger avalia que, nessa relação entre o cristianismo primitivo e a paideia grega, um debate necessita ser superado. A interpretação mais humanista, em geral, almeja sempre defender a tese de que o pensamento grego é autossuficiente, e, nesse sentido, não precisaria do pensamento cristão, e, ainda pior, ele teria sido a causa de degeneração, né, do modo grego de pensar. A outra interpretação, mais radicalmente cristã, tende a acreditar que o cristianismo, por não ser algo racional e não ser uma filosofia, precisa ser separado radicalmente do modo grego de pensar. E, nesse sentido, separa com ênfase razão e fé. Segundo Jäger, ambas interpretações se equivocam, pois na antiguidade tardia ocorreu uma mistura tão forte entre o cristianismo primitivo e paideia grega que já não é mais possível separar os elementos desse modo. E aqui eu cito novamente o Jäger. A fusão da religião cristã
com a herança intelectual grega, fez com que as pessoas se apercebessem de que as duas tradições tinham muito mais em comum quando vistas do alto da ideia grega de paideia ou educação, que ofereciam a ambas um mesmo denominador genérico. Fim da citação. Por isso, seu alerta é para que os historiadores prestem atenção ao imenso desafio do humanismo cristão. E ele cita, os historiadores não têm prestado muita atenção à influência desse humanismo cristão antigo, do qual a erudição clássica moderna e o humanismo só muito tarde se emanciparam. Mas, sem ele, muito pouco da literatura e da cultura clássica teria sobrevivido. Fim da citação. Desse modo, o trabalho de Orígenes, por exemplo, sua explicação do texto alegórica do texto sagrado, deve ser compreendido dentro dessa mesma articulação, ou seja, de tornar racional, né, alguns aspectos talvez obscuros do cristianismo. O mesmo já podemos observar no trabalho de Clemente, né, citado por Jäger, e após a grande mistura, né, entre o cristianismo e o paganismo, não parece mais ser possível qualquer tese que queira separar as duas concepções, nem de um lado cristão, nem de um lado que poderíamos chamar pagão. E com isso eu vou encerrando aqui, caminhando para encerrar meu texto, com uma possível conclusão e uma crítica apontada à filosofia da história do Carl Löwith e um pouco a talvez algumas das teses do Jäger, né, que eu acabo de apontar. O Habermas avalia duas obras de Carl Löwith, né, a saber, de Hegel a Nietzsche e o sentido da história. Habermas aponta que os dois livros deram ao filósofo, né, o destaque pelo qual ele é conhecido, talvez até hoje. Entretanto, ao mesmo tempo, no seu entender, também foram livros que deram margem para interpretações ruins e não transformaram, segundo seu juízo, Löwith num filósofo de destaque. Assim, o autor seria ele próprio, na interpretação habermasiana, uma espécie de pós-hegeliano atrasado. E sua crítica à secularização não teria grande novidade, uma vez que Kierkegaard antecipara alguns anos antes aquilo que ele falou depois. Por isso, a redução da filosofia da história aos pressupostos teológicos não comportaria grandes novidades. Além disso, o elogio da natureza feito por Löwith seria, no entender de Habermas, teria um quê de estoico, né? Por isso, segundo sua avaliação, Löwith faz um uso da história que acaba por exterminar com o conceito de história. Por isso, Habermas é bastante severo na crítica a Löwith nesse texto que eu cito, né? E essa é literalmente uma citação do Habermas. Löwith é insuperável em padronizar a consciência histórica com todos os seus sofismas. Fim da citação. Notemos que tal crítica é, na verdade, uma crítica que pode ser ampliada, por exemplo, né, para Burckhardt, né, um autor sobejamente admirado por Löwith, e a quem ele, inclusive, dedica uma brilhante análise. Né? No entender habermasiano, também Burckhardt não apresentou uma avaliação filosófica da história. A despeito do que ele diz, curiosamente, esse fato parece não ter sido o objetivo do pensador suíço, que claramente afirma nas suas reflexões sobre a história. E aqui eu cito o texto do Burckhardt, Reflexões sobre a História. Uma filosofia da história constitui, na realidade, um elemento híbrido, uma contradictio in adjecto, pois a história, ou seja, a coordenação de elementos, é a antítese da filosofia. E esta, isto é, a subordinação. O critério subordinador é o oposto da história. Fim da citação. Desse modo, também se aplicaria a Löwith a mesma crítica já feita por Marx à Feuerbach, ou seja, a falta de compreensão de que as coisas são produzidas dentro de um contexto social. Menos radical e talvez mais instigante tenha sido a crítica de Leo Strauss. As correspondências trocadas entre ambos testemunham um diálogo fecundo, né, diálogo filosófico sobre a modernidade. Né? É verdade que os dois pensadores, né, Carl Löwith e Leo Strauss, possuem uma posição diversa sobre a modernidade. Para Strauss, nossa época é fruto da ruptura com a herança judaico-cristã, enquanto para Löwith, Löwith a interpreta, né, e a toma como uma secularização, né, a secularização como um tema de secularização do próprio cristianismo, e, portanto, não a compreende como uma ruptura. Entretanto, destacam-se nessas cartas, além dos debates e das discordâncias filosóficas, uma amizade e um companheirismo que rememoram uma certa nostalgia da pátria, especialmente em momentos difíceis
como aquele que a Europa viveu no momento do nazismo, né? E aqui eu cito um trecho dessa carta. Ainda quem consegue encontrar, né, uma nova pátria e adquire a cidadania de um outro país, transcorrerá grande parte da sua vida tentando encobrir essa fratura, né? Fim da citação. Entretanto, de forma curiosa, a leitura que o próprio Habermas parece construir acerca da modernidade, por exemplo, na sua obra Discurso Filosófico da Modernidade, talvez não esteja tão distante daquela articulada por Luft, e nem do modo intempestivo de trabalhar com inúmeros conceitos. Seguindo por essa mesma senda, né, temos ainda um pensador italiano, Giacomo Marramal, fazendo no seu texto Céu e Terra, uma genealogia da secularização, um curioso inventário do conceito de secularização, e o analisando a partir de antecedentes, né, como Gogarten, Bloomberg e tantos outros. Quanto à crítica a Hegel, talvez o antípoda das teses de Hegel, né, nós possamos aqui citar Edward Gibbon, autor da Ascensão e Queda do Império Romano, um clássico historiador, né, uma obra clássica da historiografia do século XVIII, que, bastante influenciado por um certo tipo de iluminismo, tentou a todo custo separar a herança humanista clássica dos ideais do cristianismo, atribuindo ao cristianismo, né, boa parte dos fracassos do Ocidente, inclusive a queda, né, do Império Romano. Curiosamente, o próprio Gibbon parece reconstruir um argumento já apresentado por um dos primeiros opositores do cristianismo, né, Celso, a quem o Orígenes dedicará uma obra, né, chamada Contra Celso. De todo modo, apesar das críticas, ou com elas, né, avaliamos que a tese da secularização, tanto em Löwith como em Hegel, possui um grande valor e uma grande importância que serve para a gente pontuar, talvez, debates mais instigantes no terreno da filosofia da história, né? Era isso. Obrigado. Muito obrigado, professor Márcio, pela exposição. Nós vamos passar agora às perguntas. Boa noite, professor. Boa noite. E parabéns pela palestra. Obrigado. Essa é uma palestra que me agrada muito, o assunto de tentar unir a teologia com a filosofia. E o senhor citou bem no início do texto uma possível, digamos assim, uma influência, uma certa ligação do pecado original a Hegel e seus discípulos, ok? No início. Não é bem isso, mas pode continuar já depois. Tudo bem. Se Hegel, a minha pergunta seria essa, sendo Hegel e os seus discípulos, como Feuerbach, como você me disse, ele tentando pegar esse pensamento do pecado original, como que Hegel via a questão do pecado original e a ideia do conhece-te a ti mesmo, que ele sendo o pecado original uma ideia de não ligação, que o ser humano não teria mais essa ligação, que é uma herança também protestante. Tá, Joia, agora sei onde você está falando. Esse texto, na verdade, eu fiz referência, talvez também não tenha ficado meio claro na exposição aqui, é uma referência a um texto do Ernest Cassirer, onde ele trata um pouco do tema do pecado original, porque sempre tem sido uma preocupação que, às vezes, quando a gente vai falar de filosofia moderna, ou vai falar de alguns temas que nos interessam, seja na filosofia da religião, na filosofia da história, que são temas que eu trabalho mais de próximo, né? Então, parece que quando a gente cita o tema do pecado original, ou o tema da queda, ou o tema qualquer coisa nessa natureza, parece que a gente está necessariamente fazendo uma circunscrição que está só ligada a um tema, vamos dizer, de caráter teológico, né? Ou eminentemente teológico. E alguém que não tem essa preocupação diretamente pergunta, bom, mas qual é a importância de tratar desse tema se eu, particularmente, ou dentro do que eu penso, ou dentro de um curso de filosofia, ou qualquer coisa que o valha, né? E o que eu quis enfatizar foi a partir do texto do Cassirer, naquele texto da filosofia do iluminismo. O Cassirer aponta, especialmente num capítulo chamado A Ideia da Religião, ele aponta que há uma importância central nisso, porque quando você trata, por exemplo, da ideia do pecado original, e ela fica como uma das formadoras do pensamento alemão moderno, como a gente
imagina, especialmente essa ênfase forte do protestantismo e tudo mais, ele faz uma distinção grande ali naquele texto, por exemplo, entre o modo como a Renascença concebe a ideia de pecado original e o modo, por exemplo, como o protestantismo clássico concebe. Ele vai dizer que, na Renascença, você acaba por ter uma maior autonomia do homem, ou uma maior relação com o homem, exatamente porque não é que a ideia do pecado original acaba, né, ou que ela sai, mas é como se no modelo católico daquele período, especialmente esse ligado à Renascença, você acaba por enfatizar menos a questão do pecado, do homem, e você acaba com isso como que fazendo, se eu pensar num jogo de luzes, diminuindo a luz, né, sobre esse tema. E, ao diminuir a luz sobre esse tema, você acaba por ressaltar o homem. Essa é a tese do Cassirri no texto. E já do ponto de vista da Reforma Protestante, e aí ele cita, por exemplo, no caso, né, a gente pode imaginar as distinções que teria no próprio protestantismo, mas ele cita que há uma certa marcação forte naquilo que foi o pecado original e a queda. Então, o homem está aqui, ele está afastado e distante de Deus. Ele depende totalmente da graça divina para qualquer coisa. É necessário a graça divina e que Deus venha até ao encontro do homem. Então, ele diz, bom, nessa concepção, você já acaba por ter um outro tipo de matriz. Aqui você tem, para o Cassirri, uma ênfase que tende a dar menos importância, acaba por diminuir a importância do homem num dado grau, né, por assim dizer, e acaba por dar uma maior ênfase na ação divina. Né, isso fica forte. Então, foi isso que eu estava querendo dizer, para tentar entender os modelos, né, do conhece-te a ti mesmo, quando eu citei o caso do Feuerbach, né, no início da essência do cristianismo, porque o modelo, se eu penso um modelo onde o homem é capaz de conhecer a si mesmo, ou de pensar a si mesmo, eu estou pensando num modelo que é um modelo eminentemente socrático, eminentemente capaz de descobrir a verdade pelos seus próprios esforços. Né? E nessa filosofia que forma, de alguma maneira, a mentalidade alemã, moderna, você teve uma ruptura. Né? Então, você tem a ideia de queda, de conceito de pecado, seja lá o que isso quer dizer. Né? Mas, quando a gente fala isso, às vezes, um pouco a minha preocupação é que, quando a gente cita esses temas, eu, às vezes, falo isso em aulas de filosofia da história, filosofia da religião, dá a impressão assim, que a gente está tratando de um tema que é muito alheio e que parece não fazer muito sentido, ou, pelo menos, não interessar a todos, que não têm o interesse mais voltado para a teologia imediatamente. E a minha ênfase tem sempre sido defender a posição de que, se a gente não entende o conceito de queda, entende assim, veja, é capaz de reconhecer esse conceito, isso tem implicações para o modo como a gente vai conceber depois a filosofia que vem para frente. Então, para aquilo que eu penso como Deus dos filósofos, que eu penso como uma série de coisas. Né? Então, acaba por ter uma implicação, ou seja, não é só um tema de origem teológica, a princípio, né? Porque isso implicaria na maneira como a gente pensa epistemologia, pensa ética, pensa política, pensa uma série de coisas. Né? Então, foi isso que eu estava querendo mostrar, né? De que, na verdade, são dois modelos opostos que estão em jogo. Né? E um pouco mostrando o Löwit e um pouco o Jäger, que o Löwit tenta mostrar que esses modelos vão sempre convivendo na história do cristianismo. Né? Então, por isso que aquela frase que eu até apontei, né, dele, onde ele fala que a gente acaba por ser um pouco tudo isso, essa mistura do cristianismo, né, e essa mistura do homem grego. A gente já não consegue mais separar o que é o que. Né? Tá? Não sei se eu respondi ou só piorei sua vida. Às vezes, a gente vai fazer uma resposta e acaba piorando a vida do sujeito.